Olá, é um privilégio tê-lo na Escola Bíblica do Discípulo. Nós trabalhamos com uma apostila desses estudos que vamos fazer, e essa apostila você pode adquirir aqui na Secretaria da Igreja apenas pelo valor da cópia Xerox. E ela vai ser muito importante para os estudos, para você acompanhar os estudos que vamos fazer a partir de agora. Vamos ouvir uma música, um louvor, para podermos começar? Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Vamos então fazer uma oração para dar início ao nosso estudo? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos pela tão boa iniciativa de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar no entendimento, na aplicação do que vamos ler, do que vamos entender, que o Senhor nos ilumine para tal situação. Pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje, nós vamos trabalhar sobre salvação e também sobre a criação. Inicialmente, pensamos em tempos assim de tanta violência, de tanto desamor, de tanta agressividade, de tanta corrupção. Será que existe salvação para a humanidade? É interessante que cada vez mais a idade daqueles que agridem se torna menor ainda. As crianças já estão se agredindo na escola, a violência começa nos tempos menores e cada vez mais vai aumentando em todas as classes sociais. Será que existe salvação para o homem, para a humanidade? Quando pensamos em termos de corrupção, de vida errada, de coisas ruins que se fazem, cada vez aumenta mais o número e nós muitas vezes não sabemos o que fazer ou se realmente existe salvação para um tempo, para uma situação tão difícil como essa que vivemos. Mas a Bíblia nos ensina que Deus lá dos céus, quando fez os céus, a terra, quando fez o homem, Ele olhou para nós e teve misericórdia, vendo tanta agressividade, tanto pecado, e assim Ele enviou salvação através de Jesus Cristo. O texto da Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Em outras palavras, Ele veio para o homem, com seus pecados, com a sua agressividade, com a sua maneira de ser. Ele enviou salvação ao mundo. A ideia inicial, quando pensamos em salvação, pensamos num acidente, às vezes de carro, outras vezes de moto, outras vezes um afogamento, né? Quando acontece essa infelicidade, essa tragédia, nós sempre temos alguém ou ouvimos de alguém que tenha sido acolhido, ajudado, e essa pessoa se torna um herói. Alguém que fez algo extraordinário para salvar a sua vida. Assim fez Deus por nós. Ele se fez homem, habitou entre nós, Ele viveu, nos ensinou, mas Ele foi condenado, Ele foi morto numa cruz. E o seu sacrifício trouxe salvação e vida eterna para todos nós. Quando nós acolhemos, aceitamos, recebemos ao Senhor Jesus Cristo, entendemos que dessa forma Deus salvou a humanidade, nós então nos convertemos ao Senhor Jesus e assim nós adquirimos salvação, salvação eterna. É sobre esse tema que vamos comentar agora nesse texto. É interessante que quando Deus fez o homem, Ele o fez de forma perfeita. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a criação, mas o homem se distanciou de Deus através do pecado. E por causa do pecado, ele herdou a morte eterna. O texto, a Bíblia diz que todos nós, né, pecamos e destituídos e distantes estamos da glória de Deus. Então, Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos perdoar, para mudar o nosso coração. Na verdade, a salvação vai depender de duas coisas importantes. A primeira dela é da parte de Deus, a obra de Deus, redentora de Deus, que já foi efetuado na cruz do Calvário. Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus
foi aquilo que Deus entendeu ser necessário para que o homem, uma vez crendo, ele pudesse herdar a salvação. Então, da parte de Deus, ele já fez a parte dele, ao entregar Jesus Cristo para morrer, para ressuscitar por nós. A segunda parte é que nós, homens, mulheres, crianças, precisamos acolher esse trabalho de Deus, esse sacrifício de Jesus. Acolher significa receber, aceitar, não simplesmente como um fato histórico, algo que aconteceu há muitos anos atrás, mas receber de todo o coração, acolhê-lo no nosso coração. Receber Jesus Cristo significa herdar, ter uma vida eterna que começa nos dias que nós vivemos e dura toda a eternidade. A salvação, ela adquire os 3 períodos da nossa vida. Ela acontece no passado, no presente e no futuro. Quanto ao passado, muitas vezes conversamos com pessoas que têm problemas que vêm de longe, muitas vezes. Coisas que aconteceram lá na sua adolescência, coisas no relacionamento da sua família, problemas de autoaceitação, coisas que aprendem no passado. Ou seja, ela vive escravizada de coisas que aconteceram há muitos anos atrás. Mas quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados lá do passado são todos perdoados. Nós temos a alegria, nós temos a facilidade de respirar fundo, de dormir bem a noite toda, porque os pecados lá do passado foram todos perdoados. A conversão, a salvação, também indica que os nossos pecados, a nossa salvação, também se refere ao presente. Ou seja, nós estaremos livres, ou estaremos com a ajuda do próprio Deus para vencermos o pecado de todo dia. As coisas ruins que fazemos, as coisas que não queríamos fazer e acabamos fazendo, coisas que desagradam a Deus, todas essas são perdoadas. E ao mesmo tempo, Deus nos ajuda a ter a visão de que são coisas erradas e que nós não devemos cometê-la. Então, é a salvação do presente, é a ajuda do imediato, é a cura das nossas enfermidades do momento. Isso também nós herdamos quando aceitamos Jesus Cristo no nosso coração. E também a Bíblia nos ensina que a salvação se refere ao futuro, ou seja, a força do pecado, a força do inimigo nas nossas vidas, nós vamos nos libertando, nós vamos retirando de nós com a própria ajuda de Deus. E também a certeza de que, se houvermos cometido algum pecado no futuro, alguma coisa que de repente desagrada a Deus, basta olharmos para a cruz, nos arrependermos desse pecado e ele então será perdoado a mim, aos meus filhos, à minha geração e a tantas outras gerações até a volta do Senhor Jesus. Então a salvação, ela é eterna, mas ela começa, ou já começou lá no passado, ela atua no presente, transformando a nossa vida, e ela avança para o futuro, nos dando certeza de salvação, de vivermos eternamente com o Senhor. A parte de Deus ele fez, ao entregar Jesus Cristo numa cruz, e ali na sua morte e na sua ressurreição, ele nos trouxe vida e salvação. A nossa parte é a parte do acolhimento. Nós temos que entender, precisamos entender, que esse fato não foi algo simplesmente histórico no passado, quando começaram a contar os anos antes de Cristo, depois de Cristo, lá nos dias de Jesus, simplesmente crer ou acreditar ou ler historicamente e entender que isso aconteceu lá no passado. Mais do que isso, Deus está vivo, Jesus está vivo, ele ressuscitou dos mortos. Nós precisamos acolhê-lo, recebê-lo no nosso coração. E dessa forma, nós precisamos fazer duas coisas importantes. Para recebê-lo em nosso coração,
é importante que nós o aceitemos através do arrependimento. Arrepender-se significa repensar aquelas coisas erradas que fizemos, significa entender que aquilo que fizemos entristeceu a Deus, né? E pela fé, através da nossa confiança no Senhor, nós temos a certeza de que o nosso pecado há de ser perdoado, foi perdoado. Então, nós precisamos confiar, precisamos ter fé que realmente o pecado foi perdoado. Uma vez aceito Jesus, nós cremos que esta obra certamente já foi feita no nosso coração. Então, essa salvação existe. A salvação veio em nossa direção. A salvação está estendida para todas as pessoas, em todas as épocas. Basta entender, acolher, receber, aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, né, como nosso Senhor, e assim a nossa vida vai ser mudada. A nossa vida vai ser transformada. Não seremos mais os mesmos. Deus vai fazer algo diferente com todos nós e passamos a ter uma nova vida, uma vida transformada com Deus. E então, você já é salvo? Você se lembra daquele dia em que você abriu o seu coração e entregou o seu coração para o Senhor Jesus? Não teve esse dia ainda? Pois hoje é dia, hoje é tempo. Essa é a oportunidade da sua salvação. Abra o seu coração em oração e peça a Deus: Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu entendo, eu aceito que o seu sacrifício na cruz foi a obra de Deus para a minha salvação, para a minha libertação. Certamente, Jesus Cristo vai ouvir essa oração, vai entrar no seu coração, vai transformar a sua vida e você passa a partir de hoje ser uma nova criatura. Há de ser um aniversário novo na sua vida, o dia que você nasceu e o novo dia que começa hoje, uma nova vida que há de transformar a sua vida, o seu coração. Que Deus assim te ajude a encontrar essa salvação que foi estendida a você e a toda a humanidade, aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Para entendermos a salvação, nós vamos entender a própria existência de todas as coisas. Então nós vamos falar a partir de agora sobre a criação, ou seja, como as coisas foram criadas, como elas vieram ao mundo. A Bíblia nos ensina, para nós que cremos na palavra do Senhor, o primeiro versículo da Bíblia, ele fala muito claramente e parece simples até demais para entendermos as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, você pode acompanhar, está dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, está tudo criado, está tudo resolvido. Parece simples assim, né? Mas existem muitas teorias, existem muitas coisas que se trazem em torno desse versículo, né? Mas mostra, acima de tudo, por mais que procuremos o conhecimento, acabamos chegando a um ser superior que está acima de tudo e acima de todos, que verdadeiramente criou todas as coisas. É interessante que Deus, ele criou de uma forma geral tudo o que vemos, tudo o que não vemos, o que sentimos, onde alcança os nossos olhos, onde não alcança os nossos olhos, o próprio universo, todas as coisas foram criadas por Deus. Quantas vezes nós perguntamos, como que será que aconteceram todas as coisas? Como será, quem foi que criou? Como começou? Como era lá no princípio? E a Bíblia nos faz entender que Deus trouxe à existência assim como era da sua vontade. Diz o texto da Bíblia que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. É interessante também nós notarmos que existem
muitas teorias. Mas antes das teorias, como Deus criou? Será que ele foi numa oficina e começou a fazer parte por parte das coisas da terra? Não, não foi assim. A Bíblia ensina que Deus deu uma ordem. Da sua boca, da sua voz, saiu a expressão haja luz. E assim aconteceu, houve luz. Haja separação entre as águas. Então o mar possuiu pedaços que passou a ser a terra. Haja luminares nos céus. Assim passou a existir o sol, a lua, as estrelas e tantas outras galáxias no infinito que nós não conhecemos, mas que foram criadas pela boca de Deus, pela voz de Deus unicamente. Ele deu a ordem e todas as coisas foram assim criadas. Agora, as teorias. Existem muitas teorias, aprendemos na escola, nos tempos remotos da escola, já se trata esse assunto, a ciência tentando explicar a existência da Terra, a existência de todas as coisas. Dizem que a Terra, ou a Bíblia diz, inicialmente, que a Terra foi criada em 7 dias de 24 horas. É o que temos hoje, né? As 24 horas dentro de um dia. E a Bíblia diz que Deus fez a Terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Essa é a teoria que mostra a Bíblia, a palavra do Senhor. Agora, será que esses dias teriam 24 horas? Não sabemos, mas assim se pensam e assim se torna uma teoria. Uma outra diz que, na verdade, cada dia desses 7 dias representa 1000 anos. O texto diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz assim: para o Senhor um dia é como 1000 anos. Então imagine que, na verdade, esses 7 dias foram 7.000 anos para esses dias, né? Ou seja, 6.000 anos mais um tempo de descanso. Também é uma teoria que se aplica, que se pensa, baseado, enfim, no texto bíblico que está escrito. Outros dizem que não, Deus criou todas as coisas da forma como nós vemos, da forma como estamos aqui, patente aos nossos olhos. Uma coisa foi gerando outra coisa, foi criando, e assim todas as coisas passaram a existir. Também é uma teoria que existe por aí. Outros dizem que é a mais conhecida, a teoria da evolução. Ou seja, Deus foi criando e as coisas foram evoluindo conforme a vontade dele, conforme o crescimento que ele dava para cada coisa em si. Ou seja, a seleção natural, ela aconteceu através de um processo de orientação do próprio Deus, né? Então, essas teorias, juntando a muitas outras que existem, elas, desde cedo na escola, são colocadas diante de nós. Os cientistas trabalham isso sempre, né? E ainda sempre vão existir questões e perguntas sobre a criação. E há coisas que nós não sabemos responder, e há coisas que não é tão fácil entender ou responder conforme tem que ser. No livro de Deuteronômio, a Bíblia mesmo, sabendo que nós teríamos essa dificuldade, disse assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, né? E Ele é que sabe todas as coisas. Um dia, Ele há de nos revelar de forma completa. Quem sabe um dia, salvos na presença dEle, Ele nos contará como foi que Ele criou todas as coisas de uma forma geral. Muito bem. O livro de Gênesis, ele não fala só sobre a criação, mas ele fala também sobre muitas coisas, histórias dos primeiros homens, do primeiro casal, da vida, como começou nesses tempos, e depois fala sobre a queda, sobre o pecado, estudos que vamos fazer mais para frente. Mas nesse momento, a gente pode olhar o livro de Gênesis e entender que ele não foi escrito, ele não foi criado apenas para dizer como as coisas existem,
mas sim pelas coisas que foram criadas e existem por causa da ação criativa e soberana de Deus. Deus organizou todas as coisas, cada coisa no seu devido lugar, cada estação do ano na sua devida época. Tempo de chuva, tempo de sol, a noite, o dia, tudo certo, tudo organizado para que o homem vivesse bem, vivesse muito tempo na face da terra, e assim ele fez, como se fosse um paraíso, para que pudéssemos viver todo o tempo da nossa existência. Então, Deus fez assim todas as coisas que são construídas, que existem hoje. Agora, como foi que Deus criou o homem? Quantas vezes paramos para nos perguntar e perguntamos, às vezes, para nós mesmos, né? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que acontece comigo depois da morte? O meu corpo vai para a terra? E o meu espírito, a minha alma, as coisas que eu fiz, as coisas que estão dentro, as coisas que eu construí, as coisas que eu ajuntei? Então, Deus nos ensina que sim, Ele fez o homem e deu vida eterna para o homem. Mas, por causa do pecado, que fez separação entre o homem e Deus, esse tempo foi abreviado. E assim começa a vida do homem, uma vida finita, mas uma vida que pode ser eterna, ou que é eterna, uma vez que ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. A diferença entre Deus ter criado todas as coisas e Deus ter criado o homem é que quando Deus começou a criar todas as coisas, Ele simplesmente deu uma ordem, com as palavras da sua boca, Ele disse: haja luz, haja separação das águas, haja luminares nos céus. Quando foi para fazer o homem, Ele usou a expressão: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A expressão façamos, que é a expressão, a segunda voz do plural, estava dizendo que Deus, daquele momento, tinha mais alguém com Ele, ou podemos dizer que havia a presença do Pai, Deus, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade estava presente no dia da criação, no dia que Deus fez o homem. E a Bíblia diz então que Deus não fez o homem dando simplesmente uma ordem, como Ele deu para que as coisas fossem existentes. A Bíblia diz que Deus fez o homem e o formou do pó da terra, como se com as mãos Ele fizesse um homem, né, utilizando o pó da terra, e assoprou no seu nariz o fôlego da vida, e então aquela obra que Ele fez com as mãos, né, então passa ali no jardim do Éden, onde eles estavam, para conversar com Adão. Ou seja, Deus vinha ao encontro do homem. E mesmo naquele dia em que Adão desobedeceu, nós vamos ver isso em outras lições, né, que ele desobedeceu a Deus, que ele se afastou de Deus, a Bíblia ensina que Deus também nesse dia compareceu e perguntou e dialogou com Adão naquele momento de maior tristeza, de maior infelicidade, quando ele cometeu assim o seu pecado. Então, a todos nós, Deus está perto, Deus vive entre nós, Deus não está lá em cima num céu distante que a gente não pode ver. Ele pode estar aqui no seu coração, pertinho de você, ajudando nas suas decisões, ajudando através do Espírito Santo a interpretar o que é bom, o que é ruim, o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é mal, ou de uma certa forma te ajudar a tomar decisões acertadas e abençoadas. Na criação também, Deus deu 2 trabalhos para o homem, um trabalho intelectual e um trabalho braçal. Ele disse para o homem: olha, você cuide do jardim do Éden,
Você cuide desse lugar, a natureza que eu dei para você, você trabalhe aqui no Jardim do Éden, todos os dias. Um trabalho braçal, um trabalho em que ele tinha que pegar desde cedo, né? E ali então cuidar do jardim, tomar conta de tudo aquilo que Deus deixara para ele, né? E deu um trabalho intelectual. Adão, Eva, vocês vão colocar nomes em todos os animais que existem. Então, os nomes dos animais que nós conhecemos hoje foram dados por Deus ao homem lá no Éden, lá no passado, cada macho com a sua fêmea, né? E assim ele colocou o nome nos animais conhecidos por ele, animais que estavam ali à sua volta. Então, um trabalho intelectual e o trabalho do cuidado no jardim, um trabalho braçal. Nenhum dos trabalhos é maior ou melhor do que o outro. Você se cansa tanto fazendo uma coisa quanto fazendo outra. É claro que o trabalho braçal parece ser muito mais difícil, muito mais suado, né, do que o trabalho intelectual, mas também o trabalho intelectual cansa a mente, cansa o nosso corpo, e da mesma forma é importante, é necessário para que nós tenhamos as coisas todas organizadas, certas junto de nós. Deus, ele se importa com cada um de nós. Ele não se importa qual seja a nossa situação, ele vem sempre ao nosso encontro. Ou seja, ele está sempre nos ajudando. Ele simplesmente não nos criou e nos abandonou. Não nos criou e simplesmente por causa do pecado nos deixou distantes. Ele nos acolhe também. Assim, quando recebemos Jesus e o acolhemos e o aceitamos em nossos corações, da mesma forma Deus também nos recebe. Embora sendo o Criador, o sustentador, o mentor de todas as coisas, Deus também passa a ser nosso Pai. E Ele trabalha conosco na relação pai com filho. Não um pai distante que simplesmente nos pôs ao mundo e desapareceu. Não. Deus está do nosso lado, Deus está perto de nós. É um pai que nos pega no colo, é um pai que nos aconselha, é um pai que nos ajuda a mostrar a direção correta, é um pai que nos ajuda a livrar-se dos nossos inimigos, das tentações, das dificuldades da vida, ou seja, um pai amoroso que te atende sempre quando você precisa, mesmo que você não esteja pedindo ou entenda que não esteja precisando, Deus está te ajudando em todas as situações. Então, você não é um fruto do acaso, né? Você não é uma pessoa que simplesmente está no mundo como as outras quaisquer. Você é fruto, mais do que isso, de uma obra-prima aonde Deus é o Criador, um Criador amoroso, um Criador que nos sustenta e que nos abraça e que nos ajuda todo dia. Não imagine que você, olhando para você, você coloque defeitos, você coloque situações que o deprimem, situações que o diminuem diante das pessoas, diante dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de estudo, diante dos seus filhos. Não. Deus carinhosamente criou você, fez você com muito amor, com muita dedicação, e Ele tem ajudado cada dia, porque Ele te ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz, e por causa da morte do seu Filho, Ele trouxe salvação, libertação, paz, alegria, vida eterna para você. Basta acolhê-lo, recebê-lo em seu coração. Deus não está longe, Deus está perto de nós. Deus está junto de nós. Jesus está no nosso coração. Entregue hoje sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você vai ver as coisas belas aparecerem, a alegria voltar, o sorriso voltar,
mesmo em tempos de tanta violência, de desamor, em tempos tão complicados que vivemos, nós podemos ser felizes, viver de uma forma feliz, viver de uma forma tranquila e com a certeza de que se um dia Deus nos chamar, havemos de herdar a vida eterna, de vivermos para sempre com Ele, junto com Ele, diante da sua presença. Nós vamos encerrando nossa aula por aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos ver que por causa do livre-arbítrio, por causa da livre escolha do homem, ele acabou cometendo o pecado e separou-se de Deus. Puxa, um pai tão amoroso, tão criador, né, tão digno, ele tanto fez pelo homem, mas o homem desobedeceu, se afastou de Deus e trouxe muitas consequências, chamada pecado, a queda. Vamos estudar a queda em outra aula, um outro assunto, e você vai ver como que Deus fez para que o homem, mesmo caído, distante de Deus, pudesse voltar e se tornar novamente amigo, filho de Deus, para que pudesse viver e ter assim a vida eterna. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. É o meu desejo que Deus esteja com você. Amém.